A graça e a paz de Deus seja com cada um de vocês. Mais uma vez tenho de novo à vossa frente. Amém? Ainda que saiba que esteja no vosso coração, amém? Eis-me aqui presente para deixar a palavra, ok? Que seja alimento para cada um dos vossos corações. Abrimos os nossos corações e eu quero convidar a poder partilhar comigo esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, para que ela possa ser uma lâmpada para os teus pés e uma luz para o teu caminho. Que a palavra do Senhor possa iluminar o teu entendimento, de modo que tu possas fazer uso dela, não somente para o teu amadurecimento e crescimento espiritual, mas também para seres uma bênção na vida de outras pessoas. Vamos convidar o Espírito Santo, em nome de Jesus. Espírito de Deus vivo, reconhecemos que és tu, Senhor, nada neste mundo faz sentido se não fores tu, Senhor, a dirigir e a trabalhar as nossas vidas, retendo a palavra de vida, Senhor. A palavra faz parte da doutrina do Senhor, que nos leva, nos conduz e nos dirige no caminho da verdade e da justiça, por amor do nome do Senhor. Que eu oro para que a paz e a graça do Senhor, a comunhão do Espírito Santo, seja presente com cada um de vós. Bendito seja o nome do Senhor. Ok? Neste tempo que se chama hoje, gostaria de partilhar uma escritura no livro de Deuteronômio no capítulo 30. Deuteronômio, vocês sabem, fica no Velho Testamento. Ok? Eu espero que cada um de vocês, ao receber essa mensagem, estejam ótimos, com ótima saúde e boa disposição, uma mente aberta, um coração dilatado para receber a palavra do Senhor. Amém? Aleluia! Não somente vocês estejam todos bem, mas bem também para com cada um, com todos os membros de cada uma das vossas famílias. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, eu creio que deu tempo para que vocês possam abrir a vossa Bíblia e ler juntamente comigo. A partir do capítulo 30 de Deuteronômio, a partir do versículo 11. Diz a palavra do Senhor: Este é o mandamento que hoje vos ordeno. Não te encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para poderes dizer: quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos. Nem tampouco está para além do mar, para tu poderes dizer: quem passará por nós além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que todos o façamos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres. Vezes aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, diz o Senhor, e não quiser dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te anuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a que vais passar o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. O céu e a terra tenho posto hoje por testemunhas contra ti, que eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida para que tu vivas, tu e a tua semente, pois amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e chegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, e que lhes havia de dar. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Esta porção das Escrituras, é a base para a mensagem que eu tenho para partilhar convosco neste tempo que se chama hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Falando de uma maneira genérica, quero sem entrar ainda no pormenor, na explicação do que nós acabamos de ler, né? De uma maneira genérica, a vida de todos os homens nesta terra, né, segue por um de dois caminhos. Não é à direita e à esquerda, ou de cima e de baixo, mas são dois caminhos distintos: o caminho de Deus e o caminho dos homens. Deixe-me fazer-te esta pergunta esta manhã: qual o rumo ou o caminho, ou a direção em que seguem os teus passos? No final da tua vida, aonde irá dar o caminho que tu escolheste seguir? Para onde vai dar? Repito.
qual o rumo, qual é o caminho em que os teus passos estão a seguir. Tens a certeza de que no final da tua vida, aonde vai dar o caminho que os teus pés estão a seguir. Quero lembrar o que diz a Escritura. A palavra de Deus diz-nos que todos pecaram, estão despidos, ou estão separados da glória de Deus. Olhamos de novo para outra referência da Escritura que nos diz que a recompensa do pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, isto é o dom da salvação por Jesus Cristo, é a vida eterna. Ou ainda lembrando-nos de uma outra passagem, em João no capítulo 3, versículos, creio que está no versículo 30 e 36, não é? Que depois eu quero confirmar com vocês, amém? Onde a palavra de Deus é muito explícita, que nos diz sobre isto. João 3, 36. Ele diz: deixa eu ler para vocês. Aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho de Deus não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Lembra-te? A ira de Deus sobre ele permanece. Tremendo. Portanto, quando a Escritura nos coloca dá o conhecimento de que todos pecaram, todos nascemos em pecados, estamos separados de Deus. A palavra de Deus vai mais longe, diz que a recompensa, o salário do pecado, vai conduzir à morte. Né? E por último, o Senhor Jesus mostra-nos na sua palavra, apenas muitas outras escrituras dizem exatamente a mesma coisa. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, mas quem não crê, diz, a ira de Deus permanece, significa que Deus não removeu a ira de Deus permanece sobre ele. Porquê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Por isso quem rejeita Jesus, rejeita a vida eterna, rejeita a ira de Deus, sobre ele permanece. Portanto, o ser humano foi criado com vontade própria. O livre-arbítrio é a nossa liberdade em escolher o que queremos fazer e as decisões que nós tomamos. Isso é chamado o livre-arbítrio. Ainda que soberano, Deus não impôs, nem impõe a sua vontade para que nós façamos aquilo que Ele quer. Ele respeita a tua vontade, respeita a minha vontade. Deus não força. Deixa que cada um de nós, o homem, possa escolher qual dos dois caminhos para chegar à salvação. Porque apenas há um único caminho. Mas diante dos homens são colocados vários caminhos. Assim, eu quero depois partilhar convosco que perante o que nós acabamos de ler em Deuteronômio e estão em outras partes também das Escrituras, né? Devido ao livre-arbítrio, portanto, esta qualidade que Deus colocou em cada ser humano, a nossa liberdade de poder escolher o que é melhor para cada um, as decisões que nós tomamos. Assim, depois temos a opção de escolha. Eu decido escolher, tu decides escolher. Amém? Se nós olhamos para os versículos que nós acabamos de ler lá em Deuteronômio, o que é que diz a palavra do Senhor? Versículo de 15. Hoje te tenho proposto a vida e a morte, o bem e o mal. Ele diz, eu tenho-te proposto a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Mas ele diz, escolhe depois a vida. Okay? É isso que tu precisas tomar uma decisão hoje, é escolher vida. Okay? Escolher vida. Amém? Ok. Dois caminhos. Olhamos para a Escritura, o que é que Deus nos está a colocar? Está-nos a mostrar dois caminhos. Dois caminhos que Ele não nos obriga a seguir nenhum deles. É uma opção que eu tenho, uma opção que tu tens em fazer, em escolher. Escolhemos ou o caminho de Deus, okay, para a salvação, que é Jesus Cristo, ou o nosso próprio caminho para a salvação do homem através das boas obras, através de uma boa moral exemplar,
através de bons sentimentos, mas que não nos conduz à vida eterna. Meus amados, quando nós escolhemos edificar, a nossa vida é uma vida de escolhas, vocês sabem disso, não é? A nossa vida é uma vida de escolhas. Não é? Repara que nós escolhemos edificar sobre a rocha ou escolhemos edificar sobre a areia, como Jesus nos conta lá em Mateus 7, 24 a 27. Amém? Nós somos desafiados a seguir pelo caminho estreito ou a caminhar pelo caminho amplo. De quem a escolha é nossa. Portanto, aí o livre-arbítrio, o uso da tua vontade, vai decidir qual destes dois caminhos. Lembra-te, dois caminhos. Qual deles os teus passos te estão a levar para além. Portanto, nós podemos escolher seguir o nosso próprio caminho, nós podemos escolher seguir o caminho de Deus, ou ainda, eu quero acrescentar aqui um terceiro, okay? Mas vai acabar de estar envolvido dentro do primeiro. Ou então escolhemos seguir o caminho de Deus a nossa própria maneira. Vocês sabem, não é aquilo que eu estou a dizer? Não é? Muitos cristãos não querem seguir o caminho de Deus porque acham que não é para hoje, isso tem muita coisa que não importa, e então eles querem seguir o caminho de Deus à sua própria maneira. Claro que de uma maneira ou de outra, okay, quando o homem segue os seus próprios caminhos, vai sempre procurar um caminho que é muito mais confortável, aquele caminho que não se faz muito esforço e que a pessoa não se envolve muito. Apenas eu gosto muito do Senhor, mas não tanto. Ok? Deus compreende. Mas, meus amados, deixem-me dizer-te uma coisa. Todos nós, todos os homens, sem exceção, né, nós somos confrontados com esta situação. Não há maneira de fugir, nem há meio termo. Ou nós seguimos um caminho, ou nós seguimos o outro caminho. Deus nos diz, escolhe, pois, entre bênção e a maldição. Escolhe entre vida e morte. Não há meio termo. Não há. Eu quero te dizer a ti, não há meio termo. Escolhes a bênção e a vida, ou escolhes maldição e morte. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Portanto, quando nós olhamos para a Escritura, no versículo 15, quer no versículo 19, amém? Deixa-me dizer que quando o Senhor nos diz, esta palavra que eu quero colocar diante de ti, né? Hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Quando o Senhor nos coloca, a Escritura fala-nos desta maneira, deixa-me dizer assim, ninguém, pelo bom senso, amém? Vai escolher morte ao invés de vida. Ninguém com bom senso vai escolher maldição em vez de bênção. Ninguém. Então porquê que as pessoas os homens acabam de estar envolvidos debaixo da maldição e fora das bênçãos? Porque escolheram o caminho errado. Assim, se nós dermos um pulo, e eu quero que tu vais comigo a Deuteronômio no capítulo 11. Deuteronômio capítulo 11. E vamos ver o que é que Deus entende por caminho de bênção, caminho de vida ou caminho de maldição. Deuteronômio no capítulo 11. Diz a palavra do Senhor: Eis que eu te ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes dos caminhos que vos ordeno, para seguirdes outros deuses que vocês não conheceram. Repare, muito claro, meus amados. Deus Senhor, aquele que escolher, aqueles que escolherem a bênção, significa que ele tomou a decisão de ouvir e fazer a vontade de Deus. Ouvir e obedecer à vontade de Deus. Ele escolhe vida porque ele escolhe falar a palavra de Deus. Mas, por outro lado, aquele que escolhe o outro caminho, escolhe o caminho da maldição e o caminho da morte, é aquele que rejeita as palavras do Senhor. Rejeita as palavras de Deus. Rejeita as palavras do Senhor Jesus. E ele
E esta mesma criatura, amém, não aceita falar a palavra de Deus, mas escolhe as suas próprias palavras. E por causa disto, ele, fruto do seu ventre, vai comer exatamente daquilo que há em abundância no seu coração. Meus amados, repare, o que acontece na maioria das vezes, como eu disse anteriormente, ninguém com bom senso pode escolher maldição em vez de bênção, escolher morte em vez de vida. Ninguém com bom senso vai fazer essa escolha. O que acontece na maioria das vezes é que nós, os homens escolhem a vida, escolhem bênção, mas na hora de agir, o que acontece é que as palavras que são faladas, veja, as palavras que são faladas, diga comigo, as palavras que são faladas não são as palavras de Deus, são as nossas próprias palavras. São os nossos próprios pensamentos verbalizados. É aquilo que nós vemos e aquilo que nós pensamos, e não a palavra de Deus. E o que acontece é que depois se espera que Deus intervenha. E Deus não vai intervir porque nós escolhemos, repare, o caminho errado. Nós escolhemos seguir outro caminho que não o caminho de Deus. Por isso o Senhor Deus, nosso Deus, Ele diz lá através do profeta Isaías, diz: os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. Os meus caminhos também são muito mais altos que os teus caminhos. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Portanto, meus amados, eu creio que tu já viste isso acontecer na tua própria vida. Quantas vezes escolheste viver debaixo da bênção, queres seguir a vida, mas depois acabas por te encontrar a falar palavras que não são as palavras de Deus. Qual é o resultado? Repare, não é que Deus vai compreender, Deus respeita a tua vontade. Mas quando tu escolhes falar, sair da tua boca, okay? Lembra-te que é a escritura que nós acabamos de ler? Okay? Esta palavra não está muito longe de ti, está na tua boca e no teu coração. E quando tu escolhes falar a palavra que não é a palavra de Deus, tu estás a escolher maldição. Tu estás a escolher morte. Isto é, Deus não vai estar envolvido naquilo que se vai manifestar na tua vida. Por isso eu disse que cada um de vocês já tem experimentado isso na sua vida, e nós olhamos pelo Velho Testamento e olhamos ao longo de toda a Bíblia, nós vamos encontrar também bastantes exemplos, claro que são negativos, daquilo que nós estamos a falar agora. Quero dar-te um exemplo no Novo Testamento. Lembras-te lá em João 6, no capítulo 6 de João, nos versículos 64 e 66, lembra-te quando os discípulos, alguns dos seus discípulos, decidiram não seguir o caminho de Jesus? Lembras-te disso? O que é que eles disseram? As tuas palavras são duras. Duro é ouvir este discurso. Okay? É muito duro. E diz a Escritura que Jesus sabia aqueles que não acreditavam nas suas palavras. Repare, tudo tem a ver com as palavras. Falamos em seguir o caminho, falamos em dar passos, mas estamos a falar de palavras. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É a tua palavra, é a palavra do Senhor. Amém? Portanto, meus amados, não esqueçam. 2 caminhos. O caminho da salvação, que é o caminho de Deus, ou o nosso próprio caminho, que não nos vai conduzir à vida eterna, mas à destruição. Aleluia. Por isso, meus amados, o homem está disposto a seguir a Deus, amém? Mas segundo as nossas próprias convicções e condições. Se tu queres seguir a Deus, não põe condições a Deus. Segue-o. Ele é Deus, Ele é soberano. Porque se puseres condições a Deus, Deus nunca vai podê-las confirmar, porque Ele é perfeito. E diz: eu não mudo. Ou tu mudas e vês as bênçãos, ou se não mudares, vais continuar a viver debaixo de maldição. E uma vez que Deus é perfeito e não muda, Ele não vai nessa cantiga, não vai em poder dizer: ok, eu vou seguir Deus, mas segundo as minhas condições, que Deus não vai aceitar, porque Ele é perfeito, meus amados. Deixa-me compartilhar contigo determinados pontos para tu poderes ver e poderes meditar também na tua vida, okay? Esta dualidade, esta diversidade de caminhos
que nós, homens, de acordo com o livre-arbítrio, nós escolhemos ou seguir o caminho de Deus ou seguir o nosso próprio caminho. Como é que se consegue moldar o barro? Como se pode moldar o barro se ele endurecer? Consegues tu moldar o barro depois de ele ficar endurecido? Não, de modo nenhum. Portanto, há uma escolha. Escolher moldar o barro enquanto ele está mole. Porque quando ele endurecer, já não há hipótese. Ok? Como é que nós podemos esperar, ou como é que alguém pode esperar ter o caráter transformado sem a ajuda e intervenção do Espírito Santo e da Palavra de Deus? Como é possível? Ninguém terá o caráter transformado se a Palavra de Deus, se o Espírito Santo não estiver envolvido nisso. Paulo diz lá em Romanos 12, transformai-vos para a revelação do vosso entendimento. Começares a pensar como Deus pensa, começares a falar como Ele fala, para que tu possas experimentar. Qual é a vontade? A vontade de Deus, o Pai. Lembra-te, há uma escolha. 2 caminhos, mas só um conduz à salvação. Meu amado, a Palavra de Deus, como diz lá em João 6, é Espírito e a vida. A Palavra de Deus deve passar a ser a nossa própria Palavra. Amém? Isto significa uma decisão consciente. Consciente do quê? Sabe que uma grande parte dos cristãos, okay, converte-se, mas não está plenamente convencido que todo o seu caráter é um mau caráter e que não se coaduna com o caráter de Deus. Não sei qual é o teu caso, mas deixa-me dizer-te. Né? Uma decisão consciente de que tu foste programado negativamente. Foste programado pelo pecado, assim também eu. Fomos programados pelo pecado e debaixo do domínio do pecado. Com expressões como não posso, não sei, não consigo, é difícil. São palavras que não existem no reino dos céus. Porque em Cristo pode-se todas as coisas. Sim? Ok. E então, é necessário mudar esta condição que é visível na vida das pessoas. Ok? Portanto, se nós nascemos programados pelo Deus deste mundo, nós nascemos programados com as leis e os pensamentos do Deus deste mundo, é necessário reprogramar. Eu digo, é necessário reprogramar. Lembra-te? Há 2 caminhos. Ok? Há uma escolha que tu precisas fazer. E quando eu digo reprogramar, meu amado, reprogramar, estou a dizer que é necessário limpares o teu disco rígido, ok? E formatar o disco e colocar um novo sistema operativo. Não é? Isto falando em termos de linguagem de informática, para aqueles que entendem, okay? É necessário formatar e colocar um novo sistema operativo no teu coração. Okay? Isto é, o sistema operativo de Deus. Não é? Para aqueles que são agricultores, é necessário que o lavrador lavre a terra, retire todas aquelas pedras, aqueles espinhos, não é? E prepare o campo para uma nova sementeira. Essa é a vontade do Senhor. Amém? Continuando, como é que alguém pode ter a sua fé edificada? Edificada não sobre princípios de igreja local, ou por frequentar uma igreja, mas se tiver, como é que ele pode ter uma fé edificada sobre a obra de Cristo? Como é que se ele diz que é cristão, é porque ele acredita, a palavra de Deus é o fundamento da sua vida. Mas como é que ele pode ter uma fé edificada sobre a obra de Cristo na cruz do Calvário, okay? Se primeiro ele não tiver uma convicção pessoal que ele está crucificado com Cristo, que ele foi crucificado com Cristo, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, eu estou crucificado com Cristo, eu fui crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Repare, é preciso, em primeiro lugar, ter esta consciência, esta convicção. E se esta convicção não surgir no teu coração, okay, significa que tu estás a seguir o teu próprio caminho. Portanto, e teres uma fé edificada, é necessário, em primeiro lugar, que tenhas uma convicção firme, uma convicção pessoal, de que tu foste crucificado com Cristo quando aceitaste como Senhor e Salvador da tua vida. Aleluia! Lembra-te, há uma escolha.
Como se pode construir? Dando o exemplo. Como é que se pode construir uma casa? Como é que podes construir o teu templo espiritual? Sem primeiro colocar um alicerce. Lembram-se dos dois fundamentos que eu disse no princípio, a opção de nós escolhermos edificar sobre rocha ou edificar sobre a areia. Ok? Lá está lá em Mateus 7. Ok? Então, eis aqui de novo. Como é que alguém pode edificar um edifício espiritual? Se primeiro não colocar um fundamento. Como posso dizer eu que sou verdadeiramente cristão, se Cristo não é o fundamento do meu edifício espiritual? Por isso a palavra de Deus diz, as pedras que os edificadores rejeitaram, essa Deus colocou como pedra de esquina. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Por outro lado, meu amado, deixa-me dizer-te, vemos aqui as escolhas. Como? Como é que alguém espera amar e ter um relacionamento? Repare, para amar é preciso haver outra pessoa, não é? Um solitário, alguém sozinho não consegue amar. Não é? Como é que podemos amar e ter um relacionamento com alguém com quem nunca nos encontramos? Ou até por outra, encontraste com ele uma vez e nunca mais voltaste a encontrar. Como é que tu podes amar e dizer pelo meu relacionamento com essa pessoa? É impossível. Lembra-te, há uma escolha. Até onde? Diz-me, irmão, até onde tu estás disposto a ir? A permitir o Espírito Santo trabalhar a tua vida, transformar a tua vida, para que tu sejas um verdadeiro filho de Deus e um verdadeiro seguidor e discípulo de Jesus Cristo. Há uma escolha, lembra-te. 2 caminhos. Há uma escolha a fazer. Meu amado, o preço que tu precisas pagar, que eu preciso pagar, amém, é o preço em fazer a vontade dele. Jesus várias vezes dizia, ele como servo de Jeová, ele dizia, eu estou aqui não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. E vemos que o Espírito Santo, que hoje está connosco, ele também está cá, não para fazer a vontade dele, mas para confirmar tudo quanto Jesus o disse e pregou, porque é a vontade do Pai. Portanto, meus amados, sabendo que há cristãos que vivem no dia a dia, amém? Sem querer saber, não estarem interessados qual é a vontade de Deus o Pai. Okay? Desculpam-se com muita ocupação, com o trabalho, com o carro, com a esposa, família, filhos. Okay? Mas quando surgem os problemas, doença, enfermidade, conflitos, coisas mais que acontecem neste mundo, aí eles viram-se à procura do Senhor. Jesus disse lá em Mateus 7, 21, ele diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Ele diz, não vos conheço porque vocês não fizeram a vontade do meu Pai. Lá está. O caminho da salvação é fazer a vontade de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Quer dizer, amado de Deus, que nós não conseguimos alterar o que recebemos de Adão e Eva. Se alguém conseguir fazer isso, ok, é uma pessoa extraordinária. Não conseguimos, sabe porquê? Porque cada um de nós recebeu isso quando fomos gerados pelos nossos pais. Quando nós fomos gerados e quando nós geramos os nossos filhos, nós passamos para eles, ok? Aquela semente de Adão, como diz a palavra, e ninguém consegue fugir disso. Ninguém consegue escolher aquilo que é a vontade dos pais. Amém? Nascemos não porque nós dissemos, eu quero nascer. Tu nasceste porque foi a vontade dos teus pais e tiveste essa decisão de poder nascer. Daí que faz-me lembrar a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 49, onde o apóstolo Paulo diz, assim como nós trouxemos a imagem do terreno, assim também nós traremos a imagem do celestial. Por isso, meus amados, nós não podemos alterar aquilo que recebemos de Adão e Eva. Nós recebemos e passamos para os nossos filhos, para os nossos descendentes. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Porque a imagem do celestial manifestou-se na vida de cada um de nós, para ti e para aqueles que um dia aceitaram a Jesus, amém? E foram transformados. E que é necessário, amém, seguir o caminho da salvação, para que essa imagem, né, de Deus seja completamente formada no caráter de cada um dos seus seguidores. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados, olhamos para Adão e Eva, vemos que eles não podemos, independentemente de não podermos alterar o que recebemos deles,
não é? Mas eles separaram-nos do Criador, não é? Tornaram-nos escravos do pecado, caídos debaixo do domínio do pecado e de Satanás. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que Deus enviou o seu Filho, não é? Em forma de carne do pecado, sem pecado, que morreu por nós na cruz, para nos livrar dessa escravidão, para que possamos escolher o caminho que leva-nos à vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, meus amados, eu posso dizer, sim, podemos mudar. Podemos mudar com a ajuda da palavra e com o Espírito Santo. Não conseguimos mudar porque eu vou colocar a minha vontade através de técnicas, através de exercícios, através de yoga, ou através de meditação transcendental, ou através de meditação, dessa meditação oriental, aquelas coisas todas esotéricas. Nada disso. Okay? A única pessoa que consegue mudar o teu caráter é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Amém? Por isso podemos sim mudar, podemos escolher mudar. Okay? Escolhemos a pessoa que nós queremos ser. Tu sabias que é a tua responsabilidade de escolher a pessoa que tu queres ser? Escolher que tu sejas segundo a imagem de Jesus Cristo. Porque é essa a vontade do Pai, que está lá escrita em Romanos 8:29. Deus quer que nós sejamos conformes à imagem do seu Filho amado Jesus, para que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. É assim que Deus nos vê, é assim que Deus te vê. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, nós podemos escolher mudar ou podemos escolher permanecer no pecado, segundo a imagem deste mundo, segundo a imagem de Satanás, da natureza pecaminosa. Por isso, João 3:36 diz que aquele que não crê em Jesus, aquele que está a seguir o seu próprio caminho, diz, a ira de Deus permanece sobre ele, porque é uma ira que é consequência da condenação, que é consequência do pecado, né, que foi herdado em Adão. Não tiveste culpa, recebeste essa herança, mas Deus preveio um escape ao enviar Jesus que morreu por ti na cruz do Calvário. Amados, o livre-arbítrio é uma coisa boa. O livre-arbítrio não é mau. Não é? Nós escolhemos, é a nossa vontade. Deus não nos força, o diabo engana, mas Deus não nos força. E assim sendo, né, a opção que nós temos por livre-arbítrio de escolher aquilo que é melhor para as nossas vidas, de escolher o caminho que nós queremos seguir, vai permitir-nos escolher um caminho, entregando, confiando, né, a nossa vida a quem nós nos submetemos ou sujeitamos. Sujeitamos a Deus, recebendo Jesus e seguindo a sua doutrina, ou rejeitamos a palavra de Deus, okay? Permanece no pecado e como consequência, okay? Acabamos por ficar sujeitos à condenação e a ira de Deus sobre essa vida vai permanecer. Lembra-te, há uma escolha. 2 caminhos a seguir, mas há uma escolha que tu precisas decidir, escolher. Não o teu próprio caminho, mas o caminho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus amados, quero dizer-te que esta escolha, a escolha que nós, todos os homens, nós temos, homens, no sentido da humanidade, temos que fazer. É uma escolha que tem que ser feita neste mundo. Há pessoas que são ensinadas erradamente e que se mentalizam que, eu primeiro quero viver uma boa vida, viver uma vida segundo os sentidos, aquilo que é bom, gozar do que é bom, comer do que é bom, e um dia quando morrer, quando chegar lá, então eu vou acertar as minhas contas com o Senhor. Não. Estão 100% enganados. O facto de tu pensares como tu pensas não significa que tu vais mudar as leis de Deus. O que Deus disse, a sua palavra está escrita, Deus não muda. E assim sendo, esta escolha de nós seguirmos o caminho de Deus, o caminho que Deus escolheu para a nossa salvação, okay? Essa escolha é feita aqui na terra, não é feita lá no céu. Não. Aqui na terra é que está a porta.
aqui na terra que tu passas pela porta que é Jesus, ou escolhes seguir o caminho de Deus passando pela porta e entrarás no paraíso, Deus vai escrever o teu nome no livro da vida, ou tu não entras por essa porta porque tu escolhes o outro caminho, o caminho segundo a tua própria capacidade, segundo os teus próprios desejos e pensamentos, okay? Segundo as boas obras que nunca irão transformar o teu homem interior. Jamais. Por isso, eu quero te lembrar que esta escolha é para ser feita aqui na Terra e não quando tu deixares este mundo e chegar lá e chegar lá em cima. Portanto, todo aquele que continua a viver segundo o seu próprio esforço, segundo a sua própria vontade, é rejeitar a graça e o amor de Deus. Deus não nos perguntou se Jesus podia sofrer em nosso lugar. Deus amou o mundo, amou-me a mim, amou-te a ti. E amou-nos de tal maneira que deu o seu Filho. O preço que Jesus pagou foi muito elevado. Para quê? Para que nós pudéssemos ter o caminho aberto, esse livre, este vivo e novo caminho, que foi através do véu, que nos leva a viver uma comunhão muito íntima com o Senhor nosso Deus, para toda a eternidade. Por isso, todo aquele que continua a viver segundo a sua própria capacidade, segundo o seu próprio esforço e a sua vontade, tipo Caim, eu tenho que demonstrar a Deus que eu tenho capacidade, posso e quero, é rejeitar a graça e o amor de Deus. Este caminho é o caminho que Satanás seguiu. O caminho do orgulho, da ostentação. Okay? É o caminho que Caim seguiu. É o caminho de Balaão e muitos outros que seguiram. Por isso eu quero dizer, escolhe o caminho de Deus para a salvação da tua alma, da tua vida. Por isso, Senhor Deus, através do profeta, eu quero lembrar de novo, ele diz, os meus caminhos não são os teus caminhos. A maneira de eu fazer as coisas não são a maneira como tu fazes as coisas. Os meus pensamentos são muito mais altos que os teus. Os meus caminhos muito mais altos que os teus ou que os meus. Bendito seja o nome do Senhor. Pronto, meus amados, mas eu, por último, quero te levar a nós fazermos aqui uma comparação. Não é? Se nós compararmos aqui em Deuteronômio, neste capítulo 30, no versículo 14, mesmo do versículo 11 até o 14, esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres. Paulo, em Romanos 10, diz, esta é a palavra que nós pregamos. Amém? Elas concordam mutuamente, concordam em simultâneo uma com a outra. Amém? Concordam. Esta concordância leva-nos a poder a concordar com esta palavra que está perto de ti. A palavra que está onde? Diz o apóstolo, diz o Espírito de Deus, deixa-me ler, porque é importante poderes ouvir isto. Não te está encoberto, nem está longe de ti. Não está nos céus, para que tu possas dizer quem vai subir aos céus, ou nulo traga, nos faça ouvir para que façamos. Nem tão pouco está para além do mar, para dizeres quem passará por nós, da além do mar, para que nulo traga e nos faça ouvir para que façamos. Porque esta palavra está muito perto de ti. Aonde? Na tua boca, no teu coração. Por isso, Deus diz, eu quero te propor hoje a vida e a bênção. Escolhe a vida, a bênção, ou escolhes a maldição e a morte. O livre-arbítrio leva-te a decidir qual é o caminho que tu queres seguir, ou que seguem os teus passos. Amém? Nós vemos lida com palavras. Tem a ver com palavras, meus amados. Não são os teus pés que te vão conduzir ao paraíso ou ao inferno. Não. As palavras são as tuas palavras, são as minhas palavras. Não? As palavras que guiam os nossos pés. Ninguém pode dizer, olha, os meus pés levaram para o inferno, não, sem eu querer, ou os meus pés levaram para o céu, sem eu querer. Não, de modo nenhum. Foram as palavras que saíram da tua boca. Essas palavras é que dirigiram os teus passos. Por isso, ouve o que o Espírito de Deus está a falar ao teu coração. Amém? Por isso, o que é que nós faremos, irmãos? Qual é o caminho que seguem os teus passos? Que caminho seguem os teus pés?
As palavras que fazem os teus pés seguem o caminho do Senhor. Porque no final da tua vida, aonde irá dar esse caminho que tu estás a seguir, que estás a caminhar? Faz uma reflexão hoje. Se tu hoje fores ter com o Senhor, se Deus te chamasse hoje para estar com Ele, estarias no céu? Verias o Senhor? O que dirias para Ele? Lembra-te que há dois caminhos. O homem é dado de escolher pelo livre-arbítrio. Escolher o caminho de Deus para a salvação ou escolher o seu próprio caminho para a destruição eterna. Quero exortar-te neste dia a escolheres o caminho da salvação. Escolheres o caminho de Deus. Aleluia. Escolhe o caminho que é Jesus. Escolhe a sua doutrina. Não sigas o teu próprio caminho. E mais ainda, não sigas o caminho de Deus à tua maneira. Não te enganes a ti mesmo. E infelizmente existem muitos cristãos que se enganam eles próprios, que seguem o caminho de Deus à maneira deles. Desengana-te. Desperta. Ouve o que o Espírito de Deus está a falar ao teu coração através da sua palavra. Faz a boa escolha. Porque no fim de tudo, não te vais arrepender da escolha que tu fizestes. As dificuldades, as barreiras, os obstáculos que nós encontramos no caminho que nos leva à vida eterna, nada são para comparar com a glória que vai ser revelada quando da manifestação do Senhor. Lembra-te, Jesus é o único caminho que nos conduz à salvação. Porque Ele próprio disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Repara, não ponha lá a vírgula, ou Jesus é o caminho, ou é a verdade e a vida. Não. O que está escrito é, Jesus está a dizer, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode chegar à presença de Deus sem passar pela porta, isto é, sem aceitar a doutrina de Jesus e as suas palavras e os seus mandamentos. Meus amados, quero deixar esta palavra com cada um de vós, lembrando a cada um de vocês que, na verdade, Deus é um Deus de paz, que Ele não nos impõe a sua própria vontade, que Ele permite que cada um de nós escolha aonde vai passar a eternidade. E se tu escolheres querer passar a eternidade com Deus, então vais começar a trabalhar hoje, escolhendo seguir o caminho do Senhor. Não seguir o caminho de Deus à tua maneira, mas seguir o caminho de Deus segundo as condições dele. Okay? Submete-te, humilha-te. Não faças a tua vontade. Aprenda a fazer a vontade de Deus. Vai custar? Sim, um bocado. Porquê? Porque tu vais ter que negar o teu próprio caráter. Vais negar aquilo que tu já estavas habituado a ser. Okay? E normalmente quando nós deixamos de fazer aquilo que é hábito, há sempre um protesto da parte do nosso corpo, das nossas vidas. Por isso, eu quero te relembrar neste dia. Há dois caminhos. O salário do pecado é a morte. A recompensa do dom da salvação em Deus, em Jesus Cristo, é a vida eterna. Todo aquele que recebeu o amor de Deus, creu em Jesus Cristo, de acordo com João 3,16. Todo aquele que respondeu ao amor de Deus e acreditou nas suas palavras, abriu o seu coração e teve a prova que, na verdade, que Deus está vivo e que Jesus um dia, né, está à sua espera. Mas todo aquele que rejeitou o Senhor, todo aquele que rejeitou não ouvir as palavras de Deus, diz o apóstolo João lá, capítulo 3, versículo 36, diz, a ira de Deus permanece. Repare, Deus não vai acrescentar nada. A ira já está lá. Essa ira com que nós temos neste mundo. Todos. Mas graças a Deus que por Jesus Cristo Deus nos libertou dessa escravidão, perdoou-nos o pecado, okay? E santificou-nos pelo seu Espírito Santo e no sangue do Cordeiro. Ele ofereceu-nos a aliança eterna, no qual nós dissemos sim, Deus. E agora, meus amados, resta-nos perseverar com alegria, okay? Ultrapassar as barreiras e obstáculos que surgem no dia a dia. Mas lembra-te, dois caminhos. Lembra-te que Deus deixou contigo o livre-arbítrio.
para poderes escolher fazer a vontade dele e não a tua própria vontade. Que a graça, a paz, a comunhão do Espírito seja com cada um de vocês. Possas meditar naquilo que o Espírito falou ao teu coração, que possas seguir os versículos, as escrituras que eu tenho usado, okay? Para que tu possas fazer uma reflexão sobre a tua vida. Se na verdade tu estás a seguir o caminho, se os teus passos, isto é, se as tuas palavras conduzem os teus pés para o caminho da vida eterna. Em nome de Jesus. Quero despedir com um grande abraço, amém? Uma saudação com todo o amor de Deus, dizendo: persevera. Os tempos que estão a atravessar não são fáceis. Muitos de vocês, okay, muitos de nós ao nosso redor, têm vizinhos, familiares, estão passando por aflições e tribulações, e é nesta altura em que nós valorizamos, okay, para estarmos no caminho do Senhor, cercados e protegidos pelo sangue do Cordeiro, amém? Tendo os anjos santos do Senhor Deus acampados ao nosso redor e retendo a palavra da vida, porque Deus é fiel àquilo que prometeu. Por isso, meu amado, dilata o teu coração. Abandona esse orgulho. Deixa de viver segundo a tua vontade e os teus propósitos, para que a graça de Deus possa inundar de uma maneira tremenda a tua vida. Eu, como servo de Deus, quero dizer que eu e a Fernanda, nós vos amamos e continuamos a orar por cada um de vocês, do mesmo modo que vocês continuem a orar por nós, debaixo dessa graça maravilhosa, até um dia em que nos voltamos a encontrar, para juntos celebrarmos o Senhor, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Um abração em nome de Jesus. Amém, amém?